Seja bem-vindo à SR Consultoria e hoje nós vamos tratar o requisito 7.8, relatos dos resultados. E esse requisito ele vai trazer então aí a forma como você vai relatar os resultados do laboratório de ensaio ou de calibração. Então, o requisito 7.8, ele trata de como relatar os resultados, né, nos seus relatórios tanto de ensaio, calibração ou amostragem, ou ambos também, quando é o caso de amostragem seguida de ensaios. Então, tem uma maneira formal que a CGE Climet determina para que se relate esses resultados. Com relação ao uso de logomarcas, então existem regras, requisitos, né, para poder estar usando também a logomarca em conjunto com a do laboratório. Vamos iniciar falando dos requisitos comuns, então, a todos os tipos de atividades, né, que podem ser tanto amostragem, como eu comentei anteriormente, amostragem seguida de ensaio e também calibração. Os requisitos incomuns, eu trouxe aqui alguns exemplos, porque são vários, né, detalhes ali, bastante detalhamento do requisito. Então, eu trouxe aqui resumidamente alguns exemplos do que esses requisitos comuns podem envolver para vocês terem uma ideia e uma noção de como que é essas regras aí do relato. Exemplos como dados em geral, né? Então, o dado do cliente, o endereço, localização, né? E também do laboratório calibrador ou do laboratório que fez o ensaio ou a amostragem. Então, esses dados, né, gerais aí mais comuns, eles são requisitos comuns a todos os laboratórios. Tem que identificar, então, inclusive o local onde foi realizado as análises, né, os ensaios ou serviços de calibração ou amostragem, principalmente, né, porque a amostragem às vezes é a campo, né, às vezes a amostragem é realizada até numa cidade diferente de onde é realizado os ensaios, né, ou num país, inclusive, diferente de onde é realizado os ensaios. O formato do relatório, então, tem uma regra mais ou menos ordenada também para a apresentação do relatório, né, como que devem ser relatados, por exemplo, os resultados. O uso de logomarca, então, a CGEC tem uma regra, tem uma normativa que só orienta com relação ao uso da marca, né, do Inmetro, tanto ao uso da marca do Inmetro, depois do laboratório acreditado, se ele quiser divulgar, por exemplo, no seu site, né, os serviços que estão acreditados, como também o envio, né, quando ele está enviando o relatório para o cliente, ele também está fazendo uma certa divulgação com o selo de acreditação. Então, essas regras, elas também existem aí e o 7.8 também trata disso, né? E aí vai chamar lá para a NIT-DICLA de referência, né? Que é um documento normativo, aí de uso da marca do Inmetro. Identificações, né? Identificações de amostras, identificações dos itens de ensaio, identificação dos técnicos envolvidos, né? Na realização dos ensaios, o técnico de ensaio, o signatário autorizado, né? Que assina o relatório, o responsável técnico. Enfim, essas identificações também são previstas aí nesses requisitos do 7.8. Os métodos de ensaio ou métodos de calibração, sejam eles normativas ou sejam métodos próprios validados, eles precisam ser comunicados no relatório de ensaio, amostragem ou de calibração. As devidas grandezas, né, que é relatado cada resultado, né, conforme a norma técnica especifica ou conforme o método especifica, também são dados que precisam ser bem organizados, ali, estruturados e relatados conforme acordado também com o cliente. Então, aí envolve vários detalhes, não são só esses, né? É comum também para todos os relatórios que qualquer assunto acordado com o cliente que esteja fora desse requisito, né? Que não esteja previsto nesse requisito, que o cliente queira que relate no relatório, precisa ser analisado criticamente, se é possível, né, atender. E aí, no momento de relato, tem que ver se isso que o cliente pediu, se for um dado ali a mais, ou, por exemplo, se a norma técnica ela pede para que o resultado seja relatado em uma grandeza, mas o cliente, para o uso dele, ele precisa que seja relatado numa outra grandeza. Isso precisa ser acordado com o cliente, tá? Falando de grandezas, por exemplo, a questão não só da grandeza em si, mas do sistema SI. Então, vamos supor uma particularidade que relate o SI pede para relatar em metros, mas o cliente precisa que seja em centímetros. Algo nesse sentido, tá? Mas tem detalhes aí, inclusive até mais importantes aí para essa questão de divulgação dos resultados, né? Que às vezes é acordado com o cliente, uma solicitação do cliente, então isso precisa ser acordado. Uma análise crítica também, né? E a autorização antes da liberação desses resultados, esse é um requisito comum em todos os casos, tá? Então precisa ser analisado criticamente esses resultados, né? Então fechou ali as análises, os ensaios, a amostragem, o serviço de calibração, que seja, precisa ser realizada uma análise crítica, né? Quem que vai realizar essa análise? Ter ali uma pessoa autorizada, né? A gente chama de signatário autorizado, que é a pessoa que tem a competência ali de resumir os dados, né? De compilar esses dados, né? E analisar criticamente, né? Se teve algum desvio, se não teve, se está dentro das faixas que de repente está sendo solicitado, ou nos critérios de acertação, ou das normas, nas tolerâncias necessárias, enfim, com relação às incertezas de medição também, se elas estão afetando o resultado, se elas não estão,
certo? Então, tudo isso precisa ser analisado, né? E, de preferência, documentada, né? Nesse meio aí entre a compilação dos resultados e a emissão desse relatório de ensaio. Quando pertinente, tá? Essa evidência da análise crítica. Num processo de avaliação, né? Como que o auditor, né? Como que o avaliador vai verificar isso daí, né? Por meio de entrevista, né? Com essa pessoa responsável, entre o técnico de ensaio que vai lançar os dados, né? Nesse registro, digamos assim, que vai formar esse relatório, tá? Então, vai ter, né, são etapas diferentes, às vezes realizadas por pessoas diferentes. Então, no processo de avaliação, essa análise crítica, ela pode ser verificada ali por meio de entrevista. No entanto, se tem algum desvio, alguma questão relevante que precisa ser comunicada ao cliente, é devido que se registre de maneira formal, ali nos seus registros, né? E também depois comunicada para o cliente. Também o requisito ele trata disso ali dos momentos em que é necessário comunicação com o cliente. Então, qualquer desvio que aconteça nesses resultados, antes de autorizar, precisa verificar ali quando que tem que falar com o cliente. Tudo precisa ser analisado. Aí sim, autorizada a emissão. Então, muitas vezes é o técnico de ensaio que vai fazer essa análise, às vezes ele tem autonomia também para fazer a compilação desses resultados, analisar, inclusive, criticamente, tá? Então, tudo é uma questão de autorização, de ter competência, dessa pessoa ter a devida competência necessária para tal, né? E também de ser autorizado ali pela gerência do laboratório, a gerência maior quando é o caso, tá? É o laboratório que define quem são as posições, quais são as funções, né? Que vão estar realizando essas atividades. E isso tem que ser documentado, a gente já viu lá em 6.2. No entanto, precisa estar bem estabelecido quem é que realiza as etapas de ensaio, né, o técnico de ensaio, quem é que vai compilar esses dados, né, quem é que vai, por exemplo, informar as incertezas de medição quando precisam ser relatadas, se vão ser relatadas neste caso ou não, se elas são relatadas caso a caso, num relatório, nesses tipos de serviços são relatadas, nesses outros tipos de serviço a gente não faz a declaração, a gente só levanta elas aqui, analisa criticamente se elas interferem ou não. Então, gente, tudo isso, né, precisa ser sistematizado, né? A gente precisa ter uma sistemática, né? O laboratório precisa desenvolver uma sistemática de como que vai realizar tudo isso para que seja de forma ordenada, né? Que todas as partes envolvidas, né, ali do laboratório, as funções envolvidas, entendam aí o seu papel para não ter nenhum problema, não ficar nada para trás, né? Não ter nenhum desvio aqui nesse requisito. Dando tudo isso certo, né, vai ser autorizada essa pessoa, essa função que foi designada, essa função-chave designada, vai então liberar esses dados, né, esses resultados para a emissão do relatório para envio para o cliente, né? Então, muitas vezes é o laboratório que faz todo esse trâmite e aí a liberação do relatório para enviar para o cliente, às vezes é feita, demandada lá para o setor comercial, porque tem questão de pagamento, né? Junto, né, ali do contrato, a emissão de uma nota fiscal vai junto, ou, né, qual que é o acordo ali comercial que tem. Então, cuidar com isso, porque às vezes é um setor externo que vai enviar para o cliente, não é o próprio laboratório, né? É um setor, de repente, o setor comercial à parte ali que tem essa autonomia do envio, né, para o cliente, né, a comunicação final com ele, do envio dos resultados, e isso precisa estar bem interrelacionado, né? A gente falou muito disso lá no item 5, item estruturas, essas interrelações, né, e as implicações aí em cada interrelação aí com relação à questão de confidencialidade também, né, de comunicação com o cliente. A gente tratou disso lá atrás, né? Também, quem quiser, volta lá no item 5, no vídeo do item 5, né, item de estruturas, né, então vai falar ali dessas interrelações, né, a gente fala ali de mapeamento de processo, né, que é necessário, então, mapear essas interrelações aí já na implantação da 17025, já no início, né, é um dos primeiros passos aí que isso tem que estar bem organizado. E aí, em cada requisito, a gente falou disso lá atrás, né, e agora vocês veem aqui, quem está acompanhando aí desde o início, vê aqui a importância do mapeamento desses processos, do mapeamento, né, dessas unidades, desses interrelacionamentos com as outras unidades, que muitas vezes não estão exatamente dentro do mesmo ambiente físico ali do laboratório ou da mesma unidade, né? Então, é aqui que a gente vê a importância disso tudo estar bem determinado, e do 6.2 também, que fala sobre gestão de pessoal, né? Dessas responsabilidades, autoridades e a capacitação, né? Ela está bem definida aí, né? Para cada função, o que cada um faz. Esses detalhes aqui vem a importância de estar isso bem organizado, bem determinado. Aqui eu já comentei, né, do signatário autorizado. Então, nessa área, né, de acreditação, tem esse termo aí, o signatário autorizado seria a pessoa que tem a competência, né, técnica devida ali para estar fazendo essa análise crítica e estar manuseando esse relatório de ensaios, analisando criticamente e liberando e autorizando esses dados aí para o envio. Então, essa capacitação, né, ela não precisa, o laboratório não precisa criar uma função ali, né, lá no RH,
de signatário autorizado, não tem essa necessidade, né, para a CEGEC, né, para esse processo de acreditação, mas precisa haver uma designação. Tá? Então, uma autorização interna formalizada, né, documentada, formalizada, de quem será essa função. Isso deve ser evidenciado por meio de registros, inclusive de treinamento, né, cursos aí envolvidos, né, por exemplo, se tem ali análises estatísticas que precisam ser realizadas para realizar essa análise crítica de liberação, tá, com relação aos resultados, então essa pessoa, essa função precisa ter esse conhecimento. Então, ele tem que ter essa habilidade ou esse treinamento e tem que demonstrar essa capacitação para poder ocupar essa posição de signatário autorizado, tá? Então, é isso que é importante, né? Tem 7.8, ele começa falando do que é comum a todas as atividades, depois vai ali colocar os requisitos específicos, né, para relatórios de calibração, porque, né, os serviços de calibração são outro universo, além, né, dos serviços de amostragem e ensaios, né? Então, tem alguns requisitos específicos ali de como relatar esses resultados. Também dos relatórios de ensaios e amostragem. No caso de o laboratório fazer amostragem seguida de ensaios, então ele vai precisar se atentar aos dois requisitos. Os requisitos que estão lá no subitem que fala sobre amostragem, mais o requisito que fala sobre ensaios, né? Então, tem algumas particularidades de cada um, né? E precisa ser atendido, então, os dois. Já quando é só amostragem ou só ensaio, né? Então, é só seguir cada subitem ali que a norma indica. Também, no relatório de ensaio, é preciso relatar, então, que não foi realizada a amostragem pelo laboratório. E também nos casos em que esse relato de resultados ele vai acompanhar opiniões e interpretações, né? Então, nós temos duas questões aqui, né? Uma é quando é só o relato de resultados que você vai entregar para o cliente, e outra é quando é, por exemplo, um relato que envolve, que nem a questão da declaração de conformidade, né, de materiais de referência. Um outro exemplo seria um laudo de caracterização de produto, né? E você quer relatar, né, com o selo da CEGEC, né, do Inmetro, da acreditação, é o mesmo escopo ali que está contido, né, ou são ensaios, análises contidos no seu escopo de acreditação, e você quer, então, relatar usando o selo da CEGEC. Então, neste caso, você vai precisar atender, então, a particularidade desse subitem aí da norma que trata, né, como que você relata, então, essas opiniões e interpretações, tá? Tem casos também que o cliente, ele pede isso para você, ele pede um feedback em relação àqueles resultados, que não é um processo que nem, por exemplo, de um laudo que você, né, um laudo ele atesta alguma coisa, né, ou de a declaração de conformidade, ela declara a conformidade de um produto. Neste caso que o cliente ele pede o a mais para você, a norma também traz ali uma particularidade de como você faz isso. E essa questão precisa ser acordada com o cliente desde o início lá da proposta comercial. Lá no 7.1 a gente falou um pouco disso também, né? Quem quiser volta lá atrás nesse vídeo onde a gente tratou o 7.1 ali, que é propostas do cliente, tá? Então tudo precisa estar acordado com o cliente desde o início, principalmente nessa situação aqui de emitir opinião e interpretação, quando você vai relatar apenas resultados. Finalizando, como atender, então, esse referencial normativo da 1725. Então, é preciso documentar a sistemática do laboratório, em como que ele vai fazer, né, em cada situação, no relato dos resultados, né, quando ele, por exemplo, faz a amostragem seguida de ensaio, né, tem uma sistemática que precisa ser atendida, mesmo que seja só um escopo, né, de amostragem, de ensaio, ou serviço de calibração, essa sistemática de como ele vai realizar, então, essas etapas, né, de validação, digamos assim, desse relatório de ensaio, da autorização desse relatório para o envio ao cliente, todos esses trâmites, né, as responsabilidades, autoridades, quem faz o que em cada situação. Essa sistemática precisa, então, estar documentada. Reter as evidências sempre, né? As evidências sempre o laboratório precisa ter. E, neste caso aqui, é chamada a atenção pela norma que essas informações do relato de resultados, elas precisam sempre estar disponíveis para o cliente. E não somente o envio dos resultados por meio do relato, mas as informações do processo de realização dessa amostragem, ou do ensaio, ou do serviço de calibração, né? Esses registros de evidências desse processo, elas precisam estar prontamente disponíveis caso o cliente queira realizar alguma análise ou fazer alguma auditoria. E também com relação ao tempo de guarda, né, desses relatos. Então, eu deixei para tratar o requisito 7.5, mas o requisito 7.5 ele trata justamente disso, né, do controle de registros, né, técnicos, e com relação à guarda ali, se atentar. Então, que registro técnico, em geral, tem base legal ali vinculada, né? Então, qual que seria, o que é isso, né, o que você quer dizer com isso? Então, vamos supor lá que um laudo de poluição do ar ou da água, né, ela tem uma legislação ali que é compulsória, que determina esses níveis que aquela indústria, né, o cliente desse laboratório, ele deve manter. Então, a guarda do teu laudo, neste caso, ele vai estar baseado nesse requisito legal, tá? Aliás, vai estar não, você pode determinar, guardar, né, pelo tempo necessário, né,
de precisar, no caso, né, de necessidade do teu cliente, precisar atender a esse requisito. Então, parece meio subjetivo, né, mas vamos supor que o cliente perca lá o relatório dele, né, e ele precisa aí resgatar os dados do seu laboratório, ou que você seja chamado num processo aí de perícia ambiental, né, ou de auditoria ambiental, que seja, para falar sobre esses resultados, para, de repente, dar ali alguma justificativa ou colaborar nesse processo. Então, você vai precisar ter essas evidências, né, esses resultados aí em mãos. Então, pensar nesse sentido, que muitas vezes o prazo, ele não é só seu, às vezes ele é do seu cliente que pode amanhã ou depois ter algum processo, né, e você, de repente, no teu contrato, né, você precisa atender alguma cláusula nesse sentido, tem que ter a guarda desses resultados por algum tempo, ou tem que estar disponibilizados, por exemplo, as contraprovas ensaiadas por algum tempo. Então, tem tudo isso, né, que você precisa estar se atentando ali no que está vinculado a esses resultados, né, para cuidar aí com esse tempo de guarda. Isso tudo eu estou falando por conta desse requisito aqui, informações prontamente disponíveis. No próximo vídeo, nós vamos tratar sobre o requisito 7.9, que fala sobre as reclamações, como tratar reclamações de clientes. Curta, comente e compartilhe os nossos vídeos para continuar recebendo mais dos nossos conteúdos nas suas timelines. Até mais!